Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma passagem que se encontra no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1. Eu vou ler aqui, você lê aí no verso 5. O Senhor diz ao seu povo: Olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. E o que era isso? Deus estava avisando ao profeta que estava trazendo uma nação forte e poderosa e que iria levar o povo de Judá, o seu povo, cativo para discipliná-los. E aquele era um povo tão cruel, tão poderoso, tão forte e estava tão distante que ninguém imaginaria que aquilo viesse a acontecer. Algo semelhante, né? Algo que aconteceu lá na China, um vírus tão distante, tão longe, mas que veio e alcançou as nações. Quem imaginaria que estaríamos todos, desde o dia 15 de março para cá, numa quarentena, enfrentando um inimigo invisível, um inimigo que tem nos assustado e que tem colocado medo e temor não só no coração de pessoas comuns, mas também das autoridades. Um vírus que não só trouxe morte para as pessoas, mas também trouxe morte para o setor econômico e para uma série de outras áreas da nossa sociedade. Ninguém imaginaria. Se lá, quando ocorreu a primeira morte, em fevereiro, como estava no Diário Oficial da União, a primeira morte por coronavírus aconteceu antes do Carnaval. Se nós, alguém nos dissesse, olha, isso vai acontecer assim, pessoas vão morrer, o Brasil vai parar, ninguém acreditaria. Mas o fato é que aconteceu. Nós estamos vendo aí que países gigantes como os Estados Unidos, né, que está dando US$ 9 por barril a quem comprar petróleo deles. Ou seja, você compra, mas na verdade você recebe, porque eles não sabem mais botar. Está tendo uma redução em todas as áreas, as pessoas não viajam mais, ninguém quer mais fazer uma viagem, quer de carro, quer de ônibus, quer de avião, quer de trem, do que for, elas estão em casa. O mundo todo sofrendo com essa situação e nós olhamos e temos que entender o que nós precisamos aprender com isso. É claro que num mundo onde a sociedade é tão ativa, tão dinâmica, nós nos assustamos quando alguém diz que nós vamos vencer essa batalha no sofá, né? Ou daqueles que dizem que essa é uma vitória onde ficar parado, ficar resguardado é a melhor resposta. Eu sei que há muitos conflitos acerca disso, mas essa é uma coisa que Deus está fazendo. E é só o princípio. É só o princípio. Vem coisas muito grandes por aí ainda. E nós temos que aprender que nós precisamos mudar. As coisas mudaram. E nós vamos ter que mudar também nosso comportamento como igreja, nós vamos ter que mudar o nosso comportamento como família, nós vamos ter que entender que quando terminar tudo isso, nós vamos sair para viver uma diferença, não mais como era antes. Muita gente descobrindo as mídias sociais, elas já existiam, mas muitos pastores tinham resistência. Eu mesmo pouco usava para transmitir mensagem, para falar alguma coisa, estou usando agora. Então, há uma coisa que nós temos que entender. Bom, se isso vai perdurar, então nós temos que ter em mente que nós vamos ter que ter algum tipo de planejamento. A palavra de Deus diz que o homem pode fazer planos, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor, mas não disse para não fazer. Por isso nós temos que planejar, projetar e confiar. São coisas que têm que andar juntas. Eu tenho que fazer o meu planejamento. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, nem você. Pode ser que a partir de maio nós venhamos a
começar a ter um resguardo menos intenso, mas como é que vai ser essa quebra dessa quarentena, nós não sabemos. Vai levar muito tempo e vai levar muito custo para que tudo volte ao normal. Não vai ser de uma hora para outra. Então, qual é a minha e a sua obrigação? Confiar em Deus sempre vai estar em primeiro lugar. Mas o fato de eu confiar em Deus não quer dizer que eu vou abrir mão de planejar e de projetar. E tudo isso faz parte da fé. Bom, se nada do que eu planejar, do que eu projetar der certo, eu tenho a certeza de uma coisa: eu estou confiando em Deus. Que a resposta de Deus está acima dos meus planos e dos meus projetos. Mas ele me diz: Edson, se prepare, né? Se prepare. E outra coisa é que nós vemos que não ia ficar barato, né? Esses anos todos, olha, eu vou te contar uma coisa, uma blasfêmia, uma vida contrária a Deus, uma agressão deliberada a Deus. Olha, entra ano, sai ano, entra carnaval, sai carnaval, sempre tem alguém para blasfemar o nome de Deus ou as coisas do cristianismo. Bom, a conta chegou. E para nós também, como igreja, chegou também. Porque nós temos que aprender a andar de forma diferente. E pode ser que daqui para frente você viva um período onde você não vai poder ter mais o que você tinha antes. E é nesse momento de crise que eu tenho que aprender a viver com menos, né? Menos do que eu tinha. E se você perceber bem, essa é uma lição que todos nós temos que tirar. Aprender, né, que nós muitas vezes não precisamos de tanto para enfrentar algo assim, né? O basicão. Ou seja, Deus promete o pão nosso de cada dia, Ele não promete o pudim de cada dia. O pudim é um bônus, né? Mas o pão nosso é o básico, que eu e você precisamos crer que Deus vai suprir. Mas muitas coisas supérfluas, não essenciais, talvez você tenha que cortar fora, né? E Abacuque, lá no finalzinho, quero ler aqui na minha Bíblia, você lê aí na sua, no capítulo 3, ele diz assim: Quando eu ouvi tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar em pé. Olha só, o homem teve um mal súbito, ele passou mal, ele ia desmaiando ali, não é? Mas ele trouxe à memória algo que o fortaleceu. Ele diz assim, verso 17 do capítulo 3: Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Olha, querido, tudo pode falhar, mas a sua confiança em Deus não. Ele te levará para as montanhas. Pode faltar tudo, mas não pode faltar fé. Tempos difíceis se aproximam. Eu não quero ser aqui o arauto da desgraça, mas nós sabemos que nós estamos só no princípio das dores. Mas eu quero dizer para você, prepare-se, planeje, projete e, acima de tudo, confie, porque ainda que tudo, até mesmo o essencial, venha a faltar, você tem que confiar em Deus, porque Ele há de te socorrer e, como disse aqui para o profeta, te levará para as alturas, para as montanhas e te guardará. Confia nele. Faça o que tem que fazer. Não seja negligente nem irresponsável. Os irmãos da igreja em Tessalônica estavam esperando que Jesus voltasse na semana seguinte. Sabe o que eles fizeram? Cruzaram os braços. Aí Paulo disse: olha, quem não quer trabalhar também não coma.
E nós temos que entender que nós não podemos cruzar os braços, que nós temos que continuar firme para a glória de Deus. Creia, faça a sua parte, Deus fará dele, e quando a sua parte não for suficiente, ele virá ao seu encontro, em nome de Jesus. Amém.